Ele era apenas um pescador, um homem comum, mas foi chamado para caminhar sobre as águas e para cair nelas também. A história que vamos contar hoje não é sobre um herói intocável, mas sobre um homem com todas as nossas fragilidades e medos, que encontrou a fé no lugar mais improvável. Um homem cujo nome ressoa através dos séculos como um farol de esperança para todos nós que tropeçamos e nos levantamos. Prepare-se para mergulhar na profunda jornada de Simão Pedro entre a fé que o elevava e o medo que o derrubava. Simão, filho de Jonas, vivia do trabalho duro. Suas mãos eram calejadas pelas cordas úmidas, seu corpo curvado pelo esforço de puxar as redes. Seus dias eram marcados pelo ritmo das ondas, pelo cheiro salgado do mar da Galileia e pelo brilho do sol sobre a água. Ele era um pescador, e essa era toda a sua vida, toda a sua identidade. Seu olhar, muitas vezes cansado, ao final de mais uma noite de pesca infrutífera, guardava, talvez, um anseio indefinido, um questionamento silencioso sobre o propósito de tudo aquilo. No fundo do seu coração, mesmo que ele não soubesse expressar, havia um espaço para algo maior. E então, um dia que começou como tantos outros, terminou de forma completamente inesperada. Um estranho se aproximou da sua embarcação, um homem que falava com uma autoridade e uma graça nunca antes vistas. Esse homem olhou para Simão, não apenas para o pescador, exausto, mas para a alma que havia por trás do cansaço. E as palavras que proferiu ecoaram no coração de Simão de uma maneira que nenhuma outra havia feito antes. Vem, e eu te farei pescador de homens. Sem entender completamente o peso daquelas palavras, sem saber a grandiosidade da jornada que se abria diante dele, Simão não hesitou. Ele largou as redes que eram seu sustento, deixou para trás a vida que conhecia. A partir daquele dia, ele não seria mais apenas Simão. Ele se tornaria Pedro, pedra, coluna, testemunha de um caminho que mudaria não só a sua vida, mas a história da humanidade. Pedro viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Sua fé foi testada e muitas vezes fortalecida por milagres que desafiavam toda a lógica. Ele viu a filha de Jairo, uma menina que já estava morta, levantar-se da morte ao toque de uma palavra. Testemunhou multidões famintas sendo saciadas, com apenas 5 pães e 2 peixes, sobrando cestos cheios de alimento. Sua mente de pescador, acostumada à realidade bruta do mar, era constantemente expandida pela presença e pelos atos de seu mestre. Mas talvez o momento mais icônico, aquele que encapsula perfeitamente a dualidade entre sua fé e seu medo, tenha sido quando ele viu seu mestre caminhar sobre as águas agitadas do mar da Galileia em meio a uma tempestade, e ouviu o convite: "Vem, Pedro." Impulsionado por uma fé genuína, por um desejo ardente de estar com seu Senhor, Pedro saiu do barco e ele caminhou. Por alguns instantes gloriosos, ele fez o impossível, desafiando as leis da natureza, seus pés sobre as ondas. Mas então a realidade o golpeou. Ele não olhou mais para o rosto sereno de Jesus. Seus olhos se desviaram para o vento forte, para as ondas assustadoras que se chocavam ao redor. O medo o dominou e a fé vacilou. E, inevitavelmente, ele afundou. Foi ali, com a água gelada subindo por seu corpo, enquanto o mestre estendia a mão para erguê-lo, que Pedro aprendeu uma lição crucial: não basta ver milagres. Não basta estar na presença do divino. É preciso confiar. É preciso manter o foco, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos tragar. Naquela última noite, antes da escuridão mais profunda, Pedro estava ao lado do seu mestre, no cenáculo. A atmosfera estava carregada. As palavras de Jesus eram sombrias, mas carregadas de um amor que Pedro mal podia compreender.
Jesus falou de traição, de negação. E Pedro, com seu ímpeto e sua lealdade inflamável, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Morrerei contigo se for preciso. Palavras fortes, emocionadas. Mas a noite revelaria outra face. No Getsemane, enquanto Jesus agonizava em oração, Pedro dormia. Dormia quando o mestre mais precisava de consolo humano. Dormia enquanto o céu pesava e a traição se aproximava. E quando os soldados chegaram, liderados por Judas, Pedro agiu com impulso. Desembainhou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Uma reação violenta, desesperada. Mas Jesus, como sempre, o desarmou com amor. Curou o ferido e se entregou. Pedro então fugiu, como os outros, mas não por completo. Ele ainda tentou acompanhar, de longe em segredo, seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Lá, perto de uma fogueira, em meio a estranhos e soldados, a sua maior prova chegou. Tu também estavas com ele. Uma frase simples, mas carregada de risco. Pedro negou. Não o conheço. Mais de uma vez. 3 vezes, para ser exato. E então o galo cantou. Um som comum, repetido 1000 vezes, nas madrugadas da Galileia, mas que naquela noite se tornou sentença. Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e naquele instante Jesus o olhou. Não com ódio, não com desprezo, mas com um olhar que atravessa a alma. Pedro chorou. Chorou com um arrependimento cru, despido de defesas. Chorou como alguém que finalmente se enxerga. O orgulho, a autoconfiança, o ímpeto, tudo desmoronou. O homem que jurou morrer por Jesus não teve coragem de admitir que o conhecia. Ele se quebrou por dentro. Depois da crucificação, Pedro desaparece. Ele volta ao que conhecia. Volta ao barco, às redes, ao mar. Talvez achasse que ali, no ofício antigo, poderia apagar o que fez. Mas nem as redes, nem o mar, nem o silêncio eram capazes de calar o som daquele galo, nem apagar o peso daquele olhar. Mas a história não termina aí. Ao amanhecer, novamente uma rede vazia. Mais uma noite sem frutos. E então uma voz da praia. Lançai a rede à direita do barco. A rede se encheu. Pedro reconheceu. Era ele. Sem pensar, lançou-se ao mar. Nadou. Correu. Chegou encharcado, ofegante diante do Cristo ressuscitado. Ali, à beira do mar, com brasas acesas e peixe sendo preparado, Jesus falou com Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Uma para cada negação. E 3 vezes Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. O perdão não apagou a memória da queda, mas transformou a culpa em chamado. Jesus não anulou o passado de Pedro, ele o redimiu. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o que afundou. Pedro, o que negou. Pedro, o que chorou. Foi esse o homem que se tornou a rocha. A história de Pedro é mais do que um relato do passado. É um espelho para todos nós. Porque todos, em algum momento, já caímos. Já nos afastamos. Já tememos. Já dissemos não com nossas atitudes, mesmo querendo dizer sim. Mas a mão de Cristo ainda se estende, e o olhar dele ainda nos encontra. Não para julgar, mas para restaurar. Pedro nos mostra que não é a perfeição que Deus busca. É o coração disposto, a alma sincera, o amor que insiste mesmo depois da queda. Se você sente que falhou, que se distanciou, que afundou, lembre-se de Pedro. A graça é maior que a culpa e o convite ainda ecoa. Venha! Se essa história falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Épica Divina. Aqui, as grandes narrativas da Bíblia ganham voz, profundidade e propósito. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada de fé.